nessas partidas que farão a final do Campeonato Paulista. O torcedor palmeirense está confiante, não está confiante? Pratique esporte com a gente. Ligue para cá, 252-6561. E o torcedor corintiano está com uma sede danada no Palmeiras. É o terceiro ano consecutivo que Palmeiras e Corinthians se enfrentam e chegam para uma decisão do Campeonato Paulista. O Corinthians perdeu as duas decisões anteriores do Campeonato Paulista e o torcedor corintiano está com uma sede incrível, danada no Palmeiras e vai tentar, de qualquer maneira, vencer esse título paulista. Começa amanhã a decisão, domingo, e no outro domingo, a segunda partida da final do Campeonato Paulista. Nossos repórteres estão ligados no Corinthians, também no Palmeiras. O Diniz está na concentração do Corinthians e a Regiane está em Ribeirão Preto. Como é que está Ribeirão Preto, Regiane? Bom dia. Bom dia, Cleide. 11 horas 13 minutos 30 segundos. Ribeirão Preto permanece lindíssima, só que agora muito mais colorida e muito mais emocionada. Há um clima no ar de muita alegria, um clima misto com tensão, com ansiedade. É uma coisa que toma conta também dos jogadores do Palmeiras que vão aos poucos recuperando a confiança. No dia seguinte ao que eles chamam de desastre de Porto Alegre, havia um abatimento absoluto, total, ninguém escapava do abatimento. Depois, no segundo dia, as coisas melhoraram bastante e hoje os jogadores parecem ter esquecido aquilo que aconteceu. É evidente que todos repetem a mesma coisa, jamais será possível esquecer o que aconteceu em Porto Alegre. Mas neste momento a gente vai pensar única e exclusivamente no Corinthians. Sabem que tem condições de reverter a situação e o que acontece de mais curioso é o comportamento da torcida palmeirense aqui em Ribeirão Preto. A exemplo do Rodrigo Leite, que ligou ontem no Disparada, chamando a torcida do Palmeiras, lembrando os 16 anos sem títulos, dizendo que jamais foram covardes, jamais abandonaram o time, mesmo nos 16 anos, não vão abandonar agora. É o que acontece aqui em Ribeirão Preto. Camisas do Palmeiras, camisas do Corinthians, bandeiras, faixas. É uma cidade assim, tipo a capital paulista do futebol, a capital do futebol paulista. Agora, no que se refere ao time propriamente dito, o Carlos Alberto Silva continua escondendo o jogo e não anunciando oficialmente a equipe que está jogando. No coletivo de ontem, o Sérgio era o goleiro, hoje o Veloso está treinando e, ao que tudo indica, não sente dor na mão, naquele corte que levou no jogo contra o Mojimirim. O Flávio Conceição, que ontem tinha dores musculares na coxa direita, parte posterior, hoje está treinando normalmente, também aparentemente não sente nada. E aí o técnico Carlos Alberto Silva diz que há a possibilidade de jogar com 3 volantes, como há a possibilidade de sair com o time de ontem. Veloso, se estiver recuperado, Índio, Antônio Carlos, Kleber e Roberto Carlos. Amaral, Mancuso, Rivaldo e Edilson, Alex Alves, ou Nilson e Miller. Só que o Alex fez a maior parte do tempo do coletivo, marcou 2 gols, vive uma fase extraordinária, pelo menos nos treinamentos, nos jogos. A impressão que dá é que os outros jogadores querem o Alex Alves no time. A reunião que foi feita deve ter discutido isso. Ninguém fala do teor da reunião, das palavras que foram ditas, só o Carlos Alberto Silva é que garantiu. Aqui não está acontecendo insatisfação do grupo para comigo, porque terminada a conversa que foi mantida entre o Carlos Alberto e os jogadores, ninguém mais participou da comissão técnica ou da diretoria, todos se abraçaram e fizeram um pacto de vitória contra o Corinthians para reverter a vantagem e até para se redimir. Se não, vejamos, o Palmeiras perdeu a classificação da Copa do Brasil, depois perdeu a primeira da Libertadores para o Grêmio por 5-0 naquele vexame histórico e agora tem a grande chance de se redimir. Se não conseguir, aí as previsões do Mauro Betti deverão se concretizar. Crise no Palmeiras. O único dirigente à vista hoje aqui em Ribeirão Preto é o José Carlos Brunoro, que chegou ontem à noite. Os diretores do Palmeiras, pelo menos até agora, não deram as caras. E esse é um fato que causa uma certa estranheza. Entende a maioria que aqui está e que comenta, porque o que se comenta em Ribeirão Preto e sobre o que se fala é pura e exclusivamente futebol. E o que se comenta é que deveria haver um dirigente, pelo menos um dirigente, dando força, dando apoio aos jogadores. Até agora não se falou nada em punição para Rivaldo e Valver por causa das expulsões em Porto Alegre. Toda segunda-feira acontece uma reunião da diretoria com a comissão técnica, na próxima segunda-feira. Isso amplamente discutido e há uma grande esperança de que na reunião de segunda-feira entre comissão técnica e diretoria as coisas possam estar mais amenas caso o Palmeiras consiga uma vitória sobre o Corinthians amanhã aqui em Ribeirão Preto. Ainda tem 8 mil ingressos a serem vendidos, Cledi, o que se acha que possa se liquidar hoje ainda, esses 8 mil ingressos. A carga, as informações que chegam é de 47 mil ingressos foram colocados à venda, outras informações dão conta de 48.600. A Federação Paulista de Futebol está aqui desde a quarta-feira com um grande contingente de fiscais,
bilheteiros, ajuda externa, ajuda de todo lado, polícia militar armando um esquema fortíssimo de segurança para as duas torcidas. Desde a saída de São Paulo, 200 homens da Polícia Rodoviária estarão comboiando, estarão evitando o confronto das torcidas nas estradas e olha, sinceramente, há muito tempo não se via tanta tensão misturada com alegria como se está vendo aqui em Ribeirão Preto, que vive um dos seus momentos mais importantes no que se refere ao futebol, Cledir. Pois é, esse é o momento do Palmeiras. Quer dizer então, Regiane, que em não jogando o Miller, quais seriam as alternativas do técnico Carlos Alberto Silva? Nilson, quais seriam as alternativas? Aí seria o caso de ele jogar com os 3 volantes que ele citou ontem. A possibilidade de jogar com o Índio pela direita, Índio. Os 3, aí seria o Veloso, o Índio, Antônio Carlos, Kleber e Roberto Carlos, Amaral, Mancuso, Flávio Conceição e Rivaldo, Edilson e Alex. Edilson jogaria mais adiantado, conforme vinha pedindo insistentemente para o técnico. Quando conseguiu essa liberdade em campo, foi muito bem contra o Mogi, haveria essa pequena possibilidade. Pode ser o Nilson ao invés do Alex Alves, nisso eu não acredito, porque os jogadores do Palmeiras dependem veladamente da escalação do Alex Alves, que vem arrebentando nos coletivos. Ele está treinando bem, Regiane? Não, estão treinando muito bem. Hoje, principalmente hoje, que o clima é de muita alegria. O coletivo mesmo foi ontem, né, Cledir? Não se faz coletivo em véspera de partida. Mas o coletivo deixou todo mundo satisfeito, principalmente no sistema de marcação, que foi onde o Palmeiras não errou. Ou seja, todos os erros que ele cometeu em Porto Alegre, ontem foram corrigidos em praticamente 80%. Isso já deixou o Carlos Alberto e os jogadores muito satisfeitos. Se há uma crise escondida ou não na equipe do Palmeiras, que está em Ribeirão, saiu direto dos 5-0 para o Grêmio e foi direto para Ribeirão Preto, está lá se preparando. Do outro lado é só alegria. O Corinthians conquistou a Copa do Brasil e o Corinthians chega pela 3ª vez consecutiva para decidir com o Palmeiras. O retrospecto não é bom para o Corinthians, não. Perdeu as 2 últimas decisões para a equipe do Palmeiras dentro do Campeonato Paulista, mas nesse momento parece que há uma confiança maior por parte da equipe do Corinthians de que o Coringão vá quebrar esse tabu e de que o Corinthians consiga ficar com o título paulista. Vamos à concentração do Corinthians com o repórter. Ô Cledir. Alô, Diniz. Pois não, estou... Onde é que você está? Estou aqui no Parque São Jorge. Estou no Parque São Jorge, Cledir Oliveira. Ah, o que está acontecendo aí? Aqui tem um clima de muita tranquilidade. Aliás, olha, eu vou falar uma coisa. Tem crise aí ou não tem crise? Isso que eu quero saber. Não tem crise não, apenas uma história curiosa. Eu trago a palavra aqui do Dr. Joaquim Grava, que ontem acabou morrendo um taxista de nome Raimundo Célio Silva. E aí, rapaz, todo mundo pensou que quem tivesse morrido seria o zagueiro Célio Silva do Corinthians. O nome do motorista de táxi que faleceu, infelizmente, é Raimundo Célio da Silva. O do Célio Silva aqui do Corinthians, a muralha do parque, Cledir, é Wagner Célio Nascimento da Silva. E aqui o doutor Joaquim Grava telefonou, recebeu vários telefonemas. Nossa, Célio Silva faleceu. E me parece que o senhor ligou pra ele e falou: tô mortinho, mas de sono. É isso mesmo, doutor? Bom dia. Bom dia, Diniz, o Cledir, todos os amigos da Gazeta. Realmente, essa história que você falou foi a realidade. Às 8h30 mais ou menos, o Fábio da Jovem Pan entrou em contato comigo, me deu a notícia, quase que eu que fui pra bote, porque eu não sabia de nada. E aí eu entrei logo, rapidamente entrei em contato com o Célio, e o Célio me respondeu isso, que ele estava morto de sono e de saudade. Saudade, com bastante vontade de jogar. E felizmente não houve nada, foi um equívoco, e felizmente o Célio está bem vivo aí. Para domingo dá bastante alegria pra gente. Doutor, alguma mágoa com a imprensa com relação a algumas notas que foram divulgadas com relação ao hospital do Parque São Jorge? Todos os jogadores estão aí à disposição do técnico Eduardo Fernandes Amorim. Alguma mágoa com relação à semana anterior ao jogo da Portuguesa, doutor? Não, mágoa nenhuma. Acho que a imprensa fez o papel dela. E que realmente nós estávamos poupando os jogadores. São companheiros de vocês que acompanham o nosso dia a dia. Não existe mágoa nenhuma, a não ser um excesso às vezes de sensacionalismo em relação ao hospital, já que nós tínhamos apenas 2 jogadores e foi colocado na época, nós tínhamos 8 jogadores fora de jogo e na verdade foi um pouco de sensacionalismo, mas é o trabalho do jornalista, quer informar os corintianos sem mágoa nenhuma. E acima de tudo, trabalhar no Corinthians é diferente, né, doutor? Porque naquela oportunidade o senhor chegou até receber um telefonema lá, meio ameaçando o senhor. O Corinthians, veja bem, trabalhar no Corinthians 1 minuto tem 30 segundos, né? Então o Corinthians vende, o Corinthians é notícia, o Corinthians
Então a gente sabe administrar isso, a gente está há bastante tempo aqui. A gente às vezes fica magoado com certas notícias, né? Com apenas um jornal que publicou e tal. Mas nós conversamos, é um excelente jornalista, e ele não fez aquilo por maldade, simplesmente foi uma informação, talvez até por uma fonte que não era muito convicta da coisa. Mas sem problema nenhum, nós estamos com todos os jogadores aí aptos, alguns que não estão 100%, mas com a vontade, com a força e com o tempo que nós temos ainda até amanhã, todos estarão bem e, se Deus quiser, nós seremos campeão. O Souza não participou apenas daquelas voltas famosas em torno do gramado. Está sendo poupado, o doutor? O Souza ele retornou da Copa América com uma gripe, né? Já que a temperatura está muito baixa. Então hoje ele fez o coletivo, houve um desgaste muito grande e ele estava um pouquinho abaixo do peso também. Então nós resolvemos poupá-lo para o jogo do treino de hoje. Ele fez algum trabalho físico só com o Toninho, bem leve, para evitar essa maior perda de peso, mas amanhã sem problema. Ok, doutor, muito obrigado, boa sorte. O senhor também vibra bastante ali no banco de reservas. Esse ano, para encerrar, será a vingança, será maligna, como dizem aí os torcedores? Um abraço, não estarei no banco, estarei lá torcendo, é o Paulo Faria que fará o jogo, mas não existe esse clima de vingança, e sim um clima de grande profissionalismo, um clima de vitória, né? E eu acredito que esse clima, esse trabalho que o Eduardo vem fazendo, um trabalho que é uma continuidade aí com o Mário Sérgio, que nós iniciamos desde Atibaia já com uma programação importante, com o próprio vice-presidente Romeu Tuma, onde nós ficamos 21 dias numa pré-temporada, onde conseguiu armar uma comissão técnica aí de altíssimo nível, principalmente com o Toninho Oliveira, o Eduardo, trazendo o Lotufo como fisiologista, a Tânia como nutricionista, toda a equipe aí de paramédica, o Carlinhos massagista, o Ciro, o Rocco, o Dr. Paulo de Faria, enfim, todos, o Ezinho Roupeiro, o Miranda Roupeiro, o seu Mário Travalini gerente, quer dizer, desde Atibaia, por toda essa estrutura que foi montada, nós já vimos nesse trabalho, um trabalho bem administrado, um trabalho bem pensado, e eu acredito que todo bom trabalho, todo trabalho que é feito com honestidade, principalmente esse trabalho que o Eduardo vem fazendo, apesar de estar no início de carreira, mas no início vitorioso, nós vamos continuar com grandes vitórias. Boa sorte, um abraço, obrigado. Um abraço para vocês, boa sorte para vocês também, que amanhã o Enio transmita bastante gols do Corinthians para a felicidade da gente. Ok, doutor Joaquim Grava, e o treinamento, pelo menos parte dele, Cleide, terminou neste momento. Vou ver se eu consigo aqui pegar uma palavra de algum jogador do Corinthians. Aliás, está chegando a hora. O Viola vai embora e as meninas do Parque Cleide Oliveira gritam desesperadamente: fica, 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 Viola, Viola, fica. Vou pegar aqui uma palavra dele para saber como é que ele está trabalhando isso. Sempre, né, para poder bolar qualquer tipo de, vamos dizer, comemoração, porque a gente estava muito preocupado com a contusão, trabalhando bastante. Então, só agora que hoje nós viemos para dentro de campo, estamos fazendo aí um trabalho bom, graças a Deus não sentimos nada, a não ser um probleminha na unha, e nós vamos para dentro de campo com bastante fé, com amor no coração para conseguir esse título. E essa goleada que o Palmeiras sofreu com o Grêmio muda alguma coisa? De maneira alguma, acho que foi um campeonato totalmente diferente, e um time diferente, e contra nós sempre aquela rivalidade, e o Brasil para, né, para ver essas duas equipes, para ver os seus ídolos, então que vença o melhor. Você está pronto pro jogo? Com certeza. Viola, as meninas gritam, rapaz, está chegando a hora, Viola. Vai deixar saudade em muita gente. Com certeza, Viola ainda machucando corações, né, mas acho que isso é do fruto do trabalho que nós plantamos, agora estamos colhendo, e é sempre emocionante você poder entrar, seja em qualquer lugar, e escutar esses gritos maravilhosos dos fãs. E o bastão, Viola? Vai entregar para quem ou vai levar também para a Espanha? Vai ficar guardado na sala do presidente, e eu espero daqui a 3 anos a gente poder retornar e recolher esse bastão. Eu vou pedir licença aqui para a Vânia Westphal rapidamente, Cleide. Vou colocar aqui a escuta no Viola. Você bateu o papo com o Paulo Sérgio Rosa. Vai pro jogo de qualquer jeito, nem se for de muleta, Cleide. Fala, Viola, como é que é, rapaz? Eu vou bem, graças a Deus. Tá tudo tranquilo aí ou não? Graças a Deus. E essa galera aí é só pra dar mais uma força pra você, né, Viola? Com certeza, isso é um incentivo muito importante para nós todos, jogadores, e desde o momento que nós entramos aqui dentro de campo, eles não param de gritar,
E isso para nós é um incentivo, é bom viver esse clima dos torcedores. Porque me falaram que lá em Ribeirão Preto, eu tenho vontade de fazer jornalismo na ERP lá, isso há muitos anos atrás, né? Me falaram que lá tem mais palmeirenses que corintianos. Você acha que a Fiel vai invadir lá, vai dividir o estádio ao meio, Viola? Bom, não precisa nem falar, né? A Fiel, todos nós sabemos que em qualquer lugar do Brasil, até parte do mundo, eles invadem qualquer estádio e em grande quantidade de torcedores. Então não tenha dúvida, isso aconteceu em 88, em Campinas, quando praticamente o Guarani já estava com o título nas mãos e a torcida do Corinthians invadiu o Brinco de Ouro e em outras decisões invadiram também lá no Sul. Não tenha dúvida, acho que o maior número vai ser de corintiano. E essa contusão aí, vamos esquecer essa contusão, vamos pro pau amanhã, vamos jogar meia boca, a boca inteira, porque no momento que vale realmente a vontade de decidir e de vencer um título, né, Viola? Com certeza, nós já esquecemos a contusão, acho que esse momento que nós acabamos de dizer agora, os torcedores incentivando, isso é muito importante, até mesmo para mim, que estou voltando agora de uma contusão séria, né? E a gente até durante a semana estava sentindo dores, mas a gente esquece disso daí e vamos pôr o amor na ponta da chuteira, o coração, para que a gente possa fazer o melhor trabalho e conseguir uma boa vitória. Vai ser despedida Fiel com o título então, Viola? Pensamento de todos nós é esse. O que é que o Eduardo Amorim pediu de especial para vocês nessa decisão, Viola? Eu sei que não existe o aspecto de revanchismo, mas eu gosto sempre de perguntar para você, porque você é uma pessoa muito espontânea, fala realmente aquilo que acha, principalmente em relação aos 2 títulos anteriores que o Corinthians disputou contra a equipe do Palmeiras e não conseguiu vencer. Vai um clima de revanchismo ou vamos jogar na boa, Viola? Não, nós vamos jogar na boa. Acho que, como eu venho dizendo, o respeito existe, essa agremiação pelos jogadores, pelo o que o Palmeiras representa na região, na capital paulista, e por ter um treinador também bastante inteligente. Então a gente tem que procurar respeitar, e o Eduardo está passando isso para nós, bastante tranquilidade, bastante carinho, e o trabalho nosso aqui é altamente profissional, um trabalho bom. Todos os dias a gente procura fazer aquilo que o Edu determina, então nós estamos tranquilos, e eu espero que a equipe do Palmeiras também esteja tranquila pra gente fazer um bom espetáculo, e só quem vai ganhar é o público. Beleza, Cledir, eu vou... Só perguntar se sair um gol lá amanhã, tem uma comemoração especial de despedida da torcida, já no outro domingo, tem alguma coisa preparada especial, Viola? Eu acho que durante a semana não houve tempo pra gente pensar em nada, muitas preocupações com a contusão, com a unha que está inflamada, e também trabalhando demais, correndo bastante. Mas a gente vai, é lógico que se caso sair gol, lógico que sempre tem comemoração. Prepara alguma coisa especial pra Fiel, tá bom, Viola? Com certeza. Um abraço a você, velho. Obrigado, um grande abraço, amigo. Beleza, eu vou agradecer aqui, ô Vânia, a musa da imprensa brasileira e mundial. Ô Vânia, obrigado pela sua atenção. E o seu palpite, Vânia, Corinthians campeão, você acredita realmente que esse ano é o ano do Corinthians? Bom dia. Eu acredito, né? Os resultados têm provado que realmente esse é o ano do Corinthians. Bom dia aos amigos da Gazeta, desculpa, eu já entrei falando. Mas eu acho honestamente que amanhã no primeiro jogo dá empate, pra ficar mais quente ainda o segundo jogo, o jogo decisivo. Obrigado pela atenção, acabei atropelando tudo aí, muito agradecido, hein? Que isso, é um prazer. A Rádio Gazeta vale tudo, ainda mais pra esse grande amigo da gente. Muito obrigado. A musa da imprensa esportiva e quem sabe até mundial, né, Cledir? Por que não? Bom, Cledir, Pois não, José Diniz Neto, quer dizer que o Viola vai pro pau então, não tem nada de unha encravada, contusão, essa coisa toda, vai pro jogo mesmo que seja de muleta amanhã. Vai de qualquer jeito, né, Cledir? Tá, e esses 8 jogadores aí, qual o jornal e qual é o repórter que colocou essa matéria aí, que acabou aborrecendo um pouquinho, mas já foi esclarecido, por favor, José Diniz Neto. Nome aos bois? Vamos falar aqui porque são companheiros de imprensa, porque o que acontece no jornal, às vezes é o seguinte, o repórter vai lá, ele faz uma reportagem, checa, conversa com o jogador, e leva, traz a matéria cheia, por exemplo, para a redação. Chega lá, o editor é que resolve a manchete que vai dar, o editor é que resolve o tratamento que vai dar na matéria, Diniz. Olha, Cledir, o nome da pessoa que escreveu a matéria eu não sei realmente, porque a exemplo do que ocorre na Rádio Gazeta temos um rodízio, mas o jornal é o Diário Popular. Mas assim que puder a gente vai aqui esclarecer, até porque fica uma situação chata, da gente dizer, foi um jornal, aí a gente fala, né, o que aconteceu é porque o repórter leva a matéria lá e o editor dá o tratamento que quiser a matéria, e se houve essa questão de dizer, olha, o Corinthians está com 8 no estaleiro, o Corinthians vai sem 8 para decisão, eu não creio que tenha havido má fé do jornal, até porque é um
um dos grandes jornais do país atualmente, é um dos melhores jornais para cobertura do esporte, a coisa toda, e tem a sua credibilidade, tem a sua fonte de credibilidade. Não acho que tenha havido má fé do Diário Popular na informação do Corinthians, porque é a ansiedade de querer informar bem, como a gente tem a vontade de querer informar bem os nossos ouvintes, se há a necessidade e a vontade de querer informar bem também do jornal os seus leitores. Sem dúvida, viu, Cledinho? O que deixou muito magoado o doutor Joaquim Grava naquela oportunidade foi que ele recebeu realmente uma ameaça de morte. Olha, doutor, o senhor trabalha direito aí no Corinthians, o senhor vai receber chumbo. Rapidamente, Cledi. Rapidamente, vamos lá. Rapidamente, aqueles que vêm a banda. Deixa eu ver aqui o Silvinho com fique à vontade, o nosso Wagner fazendo um trabalho aqui. Vamos ver. Que trabalho que é esse, o Wagner? Trabalho de alongamento, só isso. Ele tá alongando bem? Muito bem, você viu um dos jogadores que mais tem flexibilidade aqui no elenco. Quanta flexibilidade, hein, meu amigo? É verdade, tem que ter a confiança da comissão técnica, o Wagner faz parte dela mais do que nunca, né? Já tá sonhando já com o jogo? Não, tem bastante tranquilidade, né? Acho que é dormir tranquilo e viver mais um dia tranquilo, se Deus quiser. Agora, de vez seu Wagner tá pegando aí no seu joelho, na sua barriga, não ia ser melhor se fosse uma loira, não, Silvinho? Não, eu pode confundir, é lógico que eu prefiro mil vezes uma mulher, né? Desde que seja realmente a minha namorada também. Mas dentro do lado profissional é importante que o Wagner conhece tudo, né? Então o trabalho é muito bem feito. Também ia ser uma boa se você tivesse pegado a perna de uma loira, né, Wagner? Exatamente, é diferente, né? Mas o importante é que nós estamos fazendo um trabalho dentro do Corinthians, nós trabalhamos só com a equipe masculina e é uma satisfação alongar sempre os jogadores do Corinthians. Que beleza, portanto, aqui o Silvinho, processo de alongamento, o Corinthians está pronto, viu, Cleide? Aliás, a Fazendinha parece uma verdadeira festa. Tá, o Corinthians tem dúvidas ou não tem dúvidas? Não, o Corinthians está prontinho, Cleide. Vai com força máxima. Joga todo mundo? Joga todo mundo. Anote aí, por gentileza. Ronaldo, o keeper, como diria Jorge Vinícius, o goleiro. Atenção, keeper. O Jorge, nosso narrador que fala keeper. Atenção, torcedor corintiano, 13 minutos para o meio-dia. Anote aí que o Corinthians está prontinho. Se o Palmeiras tem dúvidas, se o Palmeiras não sabe se vai com o Miller, se tira o Miller, se joga com o Alex Alves, o timão tá pronto, diz aí José Diniz Neto. Tá pronto, vou antecipar a escalação de amanhã, que será com força máxima. A fiel torcida, confere comigo. O Esporte Clube Corinthians Paulista do técnico Eduardo Fernandes Amorim. Ronaldo, goleiro número 1. André Santos, lateral direito. Célio Silva, zagueiro central. Quarto zagueiro, capitão Henrique. Lateral esquerdo, Silvinho. O meio campo do time do povo, com Bernardo, primeiro homem de marcação. José Elias, Moedim Júnior, Zé Elias. Souza, a principal novidade. E Marcelinho Carioca, o pé mágico. Calça apenas número 35 e é o pé mágico do Parque São Jorge. Na frente, Marques e Viola. Ronaldo, André Santos, Célio Silva, Henrique Silvinho. Bernardo, Zé Elias, Souza e Marcelinho Carioca. Na frente, Viola e Marques, Cledi, é o time do povo. Ok, esse é o Coringão que está prontinho, tá aí o Viola que vai pro sacrifício, mesmo se for de muleta, vai jogar amanhã essa partida contra a equipe do Palmeiras. Estamos aguardando, a Regiane está acompanhando o treino. Quer dizer que aí no Corinthians já terminou uma parte do treino ou terminou todo o treinamento na manhã de hoje, Diniz? Olha, Cledi, nesse momento temos aqui umas jogadas aéreas. Jogadas ensaiadas. Marcando o gol. Estão preparando alguma coisa, é isso? Estão preparando aqui o jogo aéreo, né? Jogada ensaiada. Quem é que está cruzando? Quem está cruzando do lado direito é o preparador Toninho Oliveira. Do lado esquerdo, o canhota do parque, o técnico Eduardo Amorim. Ok, então quer dizer que estamos testando a impulsão do Viola, é isso, né? É verdade, do Viola, do Henrique e também do Célio Silva. Jogadores que na hora do escanteio, numa jogada ensaiada nas cobranças de falta do Marcelinho, o Marcelinho está do outro lado. Efetuando também as famosas cobranças, como bate bem na bola o Marcelinho, viu, Cledi? Pois é, estão trabalhando lá fundamentos específicos, a equipe do Corinthians, nesse instante no Parque São Jorge. Você volta daqui a pouquinho com mais informações a respeito do Corinthians, tá bom, Diniz? Sem dúvida, Cledi. O time tá pronto, o Corinthians está com o time prontinho aí já. Só a Regiane que está lá em Ribeirão Preto está aguardando também o trabalho da equipe do Palmeiras e a confirmação, se o Carlos Alberto Silva vai confirmar hoje ainda ou não, se vai jogar com o Miller, se tira o Miller, se coloca o Nilson, se coloca o Alex Alves, quem vai formar no ataque do Palmeiras, o Palmeiras joga com 3 volantes ou não. E o ouvinte ligando para cá, participando, o Nelson Oliveira dos Santos de Adema, ele diz o seguinte, que o ataque do Palmeiras deveria ser de Alex Alves e Miller. Então, e está batendo sobre a nossa cabeça. Mas o Edilson não está de cabeça quente. O Edilson está de cabeça fresca, entendendo que, em não ter participado do desastre de Porto Alegre e podendo passar uma energia positiva para os seus companheiros,
vai à luta e começa a decisão contra o Corinthians amanhã. É por aí, Edilson, uma coisa um pouco mais complicada do que aquilo que a gente está vendo? Não, eu acho que é por aí. A equipe do Palmeiras está bem, né? Acho que é um campeonato diferente do outro. E a Libertadores, a gente tem que esquecer aquele 5-0 que nós tomamos contra o Grêmio e enfrentar a equipe do Corinthians de frente e fazer aquilo que o Palmeiras sabe, que é jogar futebol, não entrar na provocação de nenhum jogador e não cair no mesmo erro, para que a gente possa reverter esse quadro do Corinthians jogar por 2 empates, ganhando amanhã e jogando pelo empate na segunda partida. Edilson, é surpreendente o comportamento da torcida do Palmeiras, que além de prestigiar o time aqui em Ribeirão Preto, segundo informações, está comprando ingressos barbaridade, ou seja, o Palmeiras pode contar com o apoio da torcida, apesar do que aconteceu em Porto Alegre. E isso é fundamental, né, Edilson? É verdade, né? Acho que a torcida do Palmeiras está de parabéns por tudo que tem feito, né? Pelo tratamento que tem nos dado e tem confiança nos jogadores que jogam na equipe do Palmeiras. Então, eu tenho certeza que vai estar em massa aqui, vai nos apoiar bastante para que a gente consiga um resultado positivo. Está de parabéns, espero que o torcedor palmeirense contribua muito para a nossa vitória de amanhã. Cara, o pessoal no treinamento estava com muita vontade, Edilson. Isso traduz a ansiedade do Palmeiras, a vontade do Palmeiras de entrar em campo contra o Corinthians. O pessoal estava entrando com vontade no treinamento, né, Edilson? É verdade, espero que essa vontade todo mundo entre amanhã e possa fazer o melhor possível. Tá certo, Edilson vai rapidamente para o ônibus, é o último jogador a deixar aqui o campo do Comercial após esse treinamento descontraído que aconteceu agora pela manhã, envolvendo o time do Palmeiras, repito, com todos os jogadores em condições de atuar. O técnico Carlos Alberto Silva pode optar. Algumas informações que a gente recebeu. Obrigada, professor Valdir Joaquim de Moraes. Professor, pela sua larga experiência, pela sua grande competência, o grupo está completamente recuperado dos desastres de Porto Alegre. Dá para pensar só no Corinthians, pelo menos nos 90 minutos de amanhã? Eu acho que nós temos só pensar. No passado, o Safuna viramos com um desastre que não acontecerá de novo, mas o nosso objetivo é o Corinthians hoje, que é a frente que nos espera. Lógico que o trauma de uma 5-0 sempre fica o outro dia. Passando mais um dia, tudo acabou, porque o futebol é assim mesmo. Senão uma equipe grande só pode pensar assim. Se passou, o que nós temos que encarar aqui dentro na frente. E é assim que nós estamos pensando. Agora, essa vontade com que os jogadores treinaram hoje, num rachão, né? Dois times mistos aí, fazendo até um treino de relaxamento, mas havia muita vontade, havia até em determinados momentos a preocupação de que alguém entrasse mais forte e machucasse um companheiro. Exatamente, é o sentido profissional do jogador. Uma derrota não pode abalar uma equipe como o Palmeiras, jogador altamente especializado, de grande capacidade, e motivado ainda por não ser uma decisão junto com o Corinthians, que é seu maior rival. Então eu acho que tudo está caminhando bem. Eu disse a você que o passado passou, não adianta mais, não adianta só chorar o leite derramado. Nós temos que encarar o que vem pela frente. E é isso que nós estamos fazendo. O resultado não se define nesse jogo, mas a disposição para o jogo do Corinthians, temos certeza, temos convicção que será melhor. E o que se vê pela frente agora de imediato, de urgente, é que está todo mundo no ônibus esperando o senhor. Você, eu quebro um galho. Você é sempre simpática, é minha amiga particular. Gosto muito de você, estou dizendo em público. Não é uma declaração de amor, é uma declaração de amizade. É recíproca essa amizade, professor. E, então é isso aí. Nós estamos com um intuito muito bom, uma vontade muito boa. Eu tenho certeza que, como diz a você, vencer, nós queremos, independente da vontade da gente. Mas disposição, vontade e determinação nós vamos ter. Muito obrigado, professor Valdir Joaquim de Moraes, deixando o gramado. E aqui nós vamos falando a respeito do trabalho realizado nesta manhã, conforme eu já informei nas perguntas feitas ao Edilson e ao Valdir Joaquim de Moraes. Houve momento em que a gente ficou preocupado, ou que o palmeirense ficou preocupado. Muito obrigado. Aqui um amigo de Ribeirão tirando fotografia com a gente. Ficou preocupado com a força de Porto Ferreira, ele é de Porto Ferreira. Ficou preocupado com a vontade dos jogadores, as entradas duras que eles estavam dando nesse treinamento simples e de descontração. Duas informações rápidas que a gente captou ouvindo aqui e ali a respeito da reunião que aconteceu entre Carlos Alberto Silva e os jogadores. É uma reunião secreta, sigilosa, mas alguma coisa sempre vaza. O que de mais importante se disse é que Carlos Alberto Silva pediu desculpas ao elenco, entendendo que escalou errado o time para jogar em Porto Alegre contra o Grêmio
Quando todos esperavam Alex Alves no time, jogou o Valber. Pediu desculpas pela substituição quando sacou o Amaral e colocou o Alex Alves. Ou seja, uma situação constrangedora porque todos queriam Alex Alves no time e jogou o Valber. Aí, quando o time já estava perdendo por 2-0, esperava-se que se fortalecesse o meio de campo e tentasse um contra-ataque para diminuir a diferença, ou pelo menos segurar só nos 2-0, ele tirou o Amaral e colocou o Alex Alves, que naquele momento ninguém mais queria, e se caracterizou aí essa goleada por 5-0. Segundo aspecto, ficou mais ou menos claro de todos os jogadores com relação à posição do Flávio Conceição pela lateral direita. Ninguém gosta do Flávio Conceição jogando pela lateral direita. Os jogadores preferem o Índio, que é da posição. Se não atravessa uma fase brilhante, pelo menos é da posição, e aí complica menos a vida do time. Então pode-se esperar que até essa possibilidade amanhã de jogar Índio ou Flávio Conceição pela lateral direita esteja descartada em função da manifestação dos jogadores, com liberdade concedida, claro, pelo técnico Carlos Alberto Silva. Viu, Cledir? Ok, Regiane, 12:02 em São Paulo. Pratique...